Ó Mestre Jesus, esteja conosco nessa manhã maravilhosa, nesse estudo, e sempre em nossos corações, principalmente quando as oportunidades se apresentam em nossas vidas, de enxergar o irmão nosso como aquele mais necessitado ou como aquele mais elevado para aprendermos. Que possamos buscá-lo, Senhor, ainda que seja por intermédio desse fogo purificador, para que as nossas almas possam encontrar a Ti e ao nosso Pai Criador. Agradecemos a todos os irmãos presentes, que tudo que for falado aqui possa ser levado aos quatro cantos do nosso orbe, porque o nosso pensamento, a nossa palavra tem poder. Então, que possa ir conscientizar ou cair na consciência de alguém para que possa renovar os seus atos e que caiba para nós também renovarmos a cada dia, por causa que o seu amor é imenso. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor nos concede de entendimento, de compreensão, de um coração mais bondoso, mais ameno. Obrigada, Senhor. Estamos aprendendo aos poucos, mas estamos na caminhada. Contigo no coração, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Graças a Que Deus. assim seja. Eu tô de câmera fechada também, porque eu tô muito gripada com os olhos lacrimejando. Tá muito bonito de ver, não. Faz parte. Essa semana também eu fiquei meio gripado. Nosso clima aqui em Palmas está quente e seco, né? Faz meses, vários meses que não chove. É época mesmo, né? Época da falta de chuva. Todo ano a gente passa por esse período, mas a gente não acostuma. O organismo não acostuma. Nós estamos vendo os obreiros da vida eterna. Né? Eu falei que eu coloquei capítulo 10 para ver se a gente chega nele, mas nós estamos ainda vendo o capítulo 9. Ah, Ainda estamos nele. É, e ficou assim da semana passada a frase, né, para a gente refletir. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Né? Essa frase me chamou a atenção. Eles estavam falando sobre a questão lá de auxiliar e o André Luiz estava meio exaltado, né, querendo ajudar de qualquer maneira, atacar o grupo que estava muito agressivo ali, né? E ele então colocou essa frase, né, o padre Poli. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Eu lembro de uma frase que a gente costuma usar, né, de um ensinamento, principalmente com as nossas crianças. Você vai ter que fazer a coisa que faça com boa vontade, né? Fica mais leve para você e para o outro também fica mais prazeroso. Então, às vezes, a pessoa precisa de auxílio, a gente fala, eu tenho que ajudar. E vou lá, né? Só de falar eu tenho já é um peso. E eu vou lá fazer e faço com uma vontade e tal, e a coisa não dá certo. Ou então fica mais pesado do que antes. Então, a irritação pessoal, ela leva a gente a se auto-punir, né? Nós mesmos é que ficamos mal, né? Às vezes tem certas coisas que a gente não quer fazer mesmo, né? Que a gente limita, né? Tem essa questão, né? Do bonzinho e do bondoso, né? Dizem que Deus é bondoso, Deus não é bonzinho. Bondoso é aquele que faz o necessário, né? Que a gente tem esse discernimento de saber o que é preciso, o que eu posso fazer pelo outro, o que é bom eu fazer pelo outro. E o bonzinho é aquele ingênuo, né? Que faz tudo pelo outro, deixa o outro totalmente dependente do seu zelo e tudo mais e acaba estragando, né? Isso acontece às vezes até na educação, na questão da criança e tudo mais. Então a gente precisa estabelecer limites e nessa situação a gente saber até onde a gente pode ir, saber falar não, saber falar sim e
quando fala assim, falar com entusiasmo, né? Com boa vontade, fazer com amor, com dedicação, que às vezes a gente não usa isso, né? Faz as coisas, não, tem que fazer, né? Então eu vou fazer. E outra frase também ficou aqui para nós, que seria do cristianismo: se Jesus abandonasse o madeiro da testemunha meio caminho a fim de entrar no pugilato com a multidão, que é complementar dessa mesma frase, né? Ele queria entrar, né? Tinha armas magnéticas lá, né? Armas de defesa, na verdade, né? Aquelas redes magnéticas, não era para atacar, mas para se defender, né? Para se proteger. E ele queria utilizar como raios laser, né? Para tirar aquelas pessoas que estavam sendo torturadas ali, aqueles espíritos, né? Que André Luiz estava vendo ali naquele lamaçal. E ele então lembrou, ó, Jesus, né? Sofreu passou por tudo, toda a tortura, né? O sacrifício, foi crucificado, mas ele não desceu lá do madeiro, né? Falou, ó, vamos agora entrar em disputa, vamos, meus soldados, né? Eu chamava os anjos, né? Ele falou aí, mas não, ele aceitou, né, aquela situação. E isso foi exemplo para todos nós, que a paz se conquista com a paz, não com a guerra. Às vezes a gente justifica, não, mas tem que ir para a guerra para impor a paz, né? É um contrassenso, né? Como é que você vai apagar fogo com mais combustível? Não tem, isso não é o caminho. Mas também é uma frase para nossa reflexão. E a outra, então, dessa passagem também é que não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de disputa, né? Às vezes a gente entra na disputa com uma pessoa que não tem entendimento, não adianta, ele está naquela faixa vibratória, eu estou numa outra, né? Não sei se eu estou melhor ou pior que ele, a gente às vezes até nem sabe bem, mas a gente quer convencer o outro na marra, né? E às vezes não vai, né? Então lutar corpo a corpo com o outro para convencer ele das nossas ideias não vai dar certo, né? O mestre, ele falou pra gente amar, simplesmente amar, né? E espalhar a semente, né? Tem a parábola do semeador, espalhar a semente, simples assim, né? Não tem que ficar obrigando ninguém a fazer aquilo que ele não está ainda no ponto de fazer. Então nós não temos, na outra seguinte, né, diz que nós não temos luta né, defesa, né, necessidade de luta corporal, nem de defensiva destruidora, e sim de resistência que o Divino Mestre exemplificou. Qual a resistência que Jesus teve? Na questão da paz, do amor, né, da concórdia, do perdão. Por mais que ele fosse desafiado, afrontado, ele sempre mantinha aquela postura de resistência. Não quer dizer que ele poderia ser assim, de acordo com o mal, né, com as coisas erradas, não. Ele sempre se posicionou muito firme, até nominou, falou raça de víboras, hipócrita e tudo mais, né, mas sempre mantendo aquela postura. Então, diante daquilo que a gente vê que não é certo, a gente tem a indignação interna, né, mas que essa indignação não nos envenene, não envenene os outros, né, seja uma indignação saudável, né, se é que a gente pode falar isso, né, uma indignação daquele que não concorda com erro, com equívoco, né, mas que compreende aquela pessoa que se equivoca, né, como diz na Bíblia mesmo, né, Deus não quer a morte do ímpio, né, mas que o pecado seja extirpado, né, não a morte do pecador, né, não a destruição do pecador. E por fim, a questão, né, da saciedade, né? Nós vivemos buscando a saciedade, né, no mundo, muitas vezes, os prazeres do mundo. Até pouco antes da reunião, o Orlando estava falando, né, da felicidade não é deste mundo, porque nós queremos ser saciados, né, nas coisas materiais, e a saciedade gera ociosidade. Aquele que tem muito, ele não se motiva para criar nada, para trabalhar, né? Falta até a fé no futuro, né? Então, às vezes, a carência é uma motivação para que a gente tenha
ter mais criatividade, né? Mais realizações. Essa já não é uma frase aqui do nosso estudo, né? Mas eu trouxe porque achei também interessante ela para nossa reflexão, né? De Ana Teresa Camasmi, uma psicóloga que eu gosto muito de ouvir ela, psicóloga espírita, né? E ela lembrou muito isso. Ela estava falando até sobre os jovens, né? Nossos jovens hoje são muito saciados. Daí não tem motivação por conta disso. Né? Então a gente ter essa consciência, né? Que tudo é bom. Tudo é bom. A gente às vezes fica reclamando das coisas, mas tudo é bom. Se alguém quiser fazer mais algum comentário em torno dessa questão, ou então nós já vamos para o nosso capítulo, continuar o nosso capítulo 9, louvor e gratidão. Nada? Vamos para frente. É assim, né? Eu acho que você foi muito feliz na sua fala e a irritação pessoal da gente cabe a nós mesmos, através da reforma íntima, né? Quando a gente já tem o conhecimento de causa, quando já tem consciência que isso só vai afetar nós, porque ao nosso redor vai ficar empestado, né? De coisas ruins. Então, a gente já entende que o maior prejudicado somos nós mesmos, né? E aí não vai levar a lugar nenhum, realmente. E todas as outras frases, umas estão interligadas à outra. É a questão de você realmente lutar por uma vida melhor. O que eu quero para mim, não quero para os outros. O que eu quero para mim, eu também quero para os outros. Então, é assim, tudo aquela... tem um bordão que é interessante, né? Que aceita que dói menos, se for fazer, faça valer a pena, né? Porque senão você vai estar perdendo seu tempo. E outras que a gente pode enumerar aqui, mas vamos para frente. Dona Lalinha, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Hoje eu Estamos trago presentes Orlando, Shirley e Heloína. Oi, dona Lalinha. Bom dia para vocês todos. Bom dia. Bom dia, Shirley. Bom dia, dona Lalinha. Bom dia, seu Orlando. Dona Lalinha dormiu um pouco mais, é sábado, né? Sábado convida. Louvor e gratidão. Então, o Padre Hipólito, ele esclarece lá como é que é a rotina da casa, né, para nós. E uma das coisas que André Luiz observou, logo que ele chegou ali da volta do tour, né, que eles tinham feito, né, para resgatar o Padre Domênico, ele percebeu muitas pessoas indo, né, umas amparando a outra em direção à casa, e percebeu um menino com a senhora, né, que era mãe e filho, e ele protegendo e ajudando ela e tal. E aí ele achou aquele estranho e perguntou pro Padre Hipólito o que se tratava. Ele falou: isso é uma das rotinas da casa, né? Ele tá desencarnado, o menino, e a mãe veio aqui para ser consolada por ele. Então ela está em companhia do filho desencarnado, e ele está amparando, porque ele está numa condição bem melhor que a mãe encarnada. Então aqui isso é muito comum, né? Que ele perguntou, achando assim que era uma coisa assim muito estranha, né, muito excepcional, e ele falou: do que se trata? Daí ele explicou, falou: não, isso é comum aqui. Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a mãe dele aos gabinetes de auxílio. Isso aí é para a gente lembrar, né, que a morte, né, o desencarne, ele é uma passagem, uma viagem, e que a vida continua, né? A gente tem dificuldade de aceitar isso, né? Nós estávamos até comentando o estudo da quinta-feira do Livro dos Espíritos, a dificuldade que nós temos de aceitar certas coisas, né? Isso aí é uma delas, né? A gente entende, estuda, né? A morte é uma viagem, mas quando chega o momento de partir, ou nós, ou alguém próximo da gente, a gente pede moratória, fala que quer ficar um pouco mais, né? Ou que a outra pessoa fique um pouco mais, ainda que ela esteja, às vezes,
no finalzinho, né? Tá com tanta dificuldade, lutando aqui com muita dor, sofrimento, mas ainda a gente quer segurar ele aqui. Nós vamos ver alguns casos desse, porque esse livro ele é voltado mesmo para essa equipe que acompanha desencarnes, né, de pessoas. Então nós vamos ver algumas situações semelhantes a essa, que tem até algumas animações no YouTube. Depois eu vou dar uma olhada e botar no grupo para auxiliar no nosso estudo. Bom, e também ele lembrou a questão, né, o André Luiz observou que ali na casa tudo era muito bem organizado, muito bem planejado, muito equilibrado, todas as ações, as pessoas, cada um na sua função, né, havia uma harmonia no trabalho, no exercício, né, que as pessoas tinham lá de cada um a fazer as suas tarefas de forma assim tranquila, né, uns auxiliando os outros. Não havia aquela disputa ou aquela coisa assim que a gente de repente vê aqui. Às vezes aqui na Terra a gente vê situações assim, né, que é pessoas que sabem como conduzir, né, que são verdadeiros condutores de almas, lideranças, né, onde todo mundo parece que trabalha em harmonia, seguindo aquela orientação do líder que sabe delegar. Então ele estava observando isso, né? A irmã Zenóbia, ela tinha essa característica de liderança. Então a casa ela funciona tudo de forma muito harmônica, né? Todos respeitavam a disciplina e tudo mais, né? Ali tinha várias tarefas, né? Várias equipes trabalhando em várias sessões. Aqui fala das reencarnações, né? Expiatórias, né, que eles organizavam também, e tudo com admirável comunhão da casa. Ela conferia, ela tinha um relatório, né, ele faz várias referências a essa atuação da Zenóbia naquela casa. Então todos seguiam ela, parece que uma coisa assim natural, né? Ela tinha um magnetismo próprio que unia as pessoas e eles estavam todos trabalhando harmonicamente. Nesse momento nós vamos ver um pouquinho sobre o Gotuso. Vocês lembram do Gotuso? Nós falamos no capítulo anterior, né, que ele era um trabalhador ali, estava até liderando uma equipe, atuando assim com muita determinação, mas ele tinha algumas sequelas dentro dele na questão emocional da passagem pela Terra que ele não queria enfrentar. Ele desencarnou, né, a mulher ficou viúva e ela casou de novo com o primo dele, e o primo dilapidou o recurso que ele deixou, que a mulher poderia viver tranquilamente, e ele se sentiu traído, e ele guardava aquela mágoa, aquele ressentimento. Estão lembrados que nós já vimos isso em capítulos anteriores? Então o Gotuso aqui ele vai ser lembrado novamente nesse capítulo, porque chegou o momento, né, dele enfrentar esses fantasmas do passado, né? Às vezes a gente comete alguns equívocos, ou então entendemos que alguém cometeu conosco, né? Nós fomos injustiçados em algum momento da nossa vida, e a gente não quer encarar aquilo ali, deixa de lado. Mas quando aquilo vem assim, a gente sente aquela coisa desagradável, aquele ressentimento, aquela mágoa, fala, puxa vida, eu fui uma pessoa tão bacana e a pessoa me ajuda dessa forma, né? Me atraiçoou, foi injusta comigo. Então o Gotuso, ela estava mais ou menos nessa situação, né? Então ela estava lembrando, né, a Zenóbia estava lembrando que o Gotuso estava trabalhando já há bastante tempo ali na casa, e talvez fosse o momento, né, deles chegarem a trabalhar essa questão interna do Gotuso, né, ele enfrentar os fantasmas do passado. E então ele estava meditando, né, nessa questão de estudos que nós fazemos. Geralmente aquelas pessoas que estão no equívoco, tanto aqueles nas situações mais graves quanto esses mais leves, como é o caso do Gotuso, que já estava até atuando como trabalhador da casa,
eles chega um momento que eles parece que eles a gente fica assim, todos nós, né, vamos passar por isso, ou já passamos em algum momento, a gente sente um desejo de mudança, né? Eu tô cansado dessa coisa, né, de ficar sentindo isso que eu tô sentindo, isso não tá bom. E Gotuso estava mais ou menos sentindo isso também, né, meditando a situação toda. é, é, Então, logo que eles chegaram a casa, ela se estruturou, se observou lá como é que estava tudo e fez uma oração. Essa oração nós não vamos ler, que ela é um pouquinho longa, mas depois eu vou colocar no grupo e alguém faz a leitura e grava para Dona Lalinha também ouvir, ou então eu mesmo farei depois, né? Que ela, então talvez a gente faça ela no finalzinho da reunião, faça a leitura. Vamos ver como é que nós caminhamos até lá. Então, passada a oração que ela fez, né, com muita fervor, onde todos ficaram muito envolvidos magneticamente com aquele momento, e, ela estava muito satisfeita, muito alegre, a Zenóbia, pelo êxito da missão que eles tiveram, né, na questão do domínio. O domínio estava encaminhado, ia reencarnar, como nós vimos anteriormente. Era uma reencarnação onde ele aceitou que ia reencarnar, mas ele não tinha nem muita ideia de como que seria, porque decidiram por ele. E ele aceitou isso porque ele já estava cansado daquela vida, de viver naquela situação de revolta, de indignação contra Deus, né? Porque ele foi um padre e acreditava então que estava sendo injustiçado. Então isso estava incomodando muito ele e acabou que ele então, amparado até pela mãezinha dele, ele foi para o processo reencarnatório lá no nosso lar, onde seria mais ou menos, até nós comentamos, né? Existe a reencarnação compulsória e aquela onde a pessoa participa do planejamento reencarnatório. No caso do Gotuso seria compulsória porque ele não ia participar do planejamento, mas não era tão compulsório assim porque ele estava aceitando, né? Não foi assim uma coisa assim que veio para ele e ele tinha que fazer, não. O que vocês me derem tá bom, porque realmente eu me sinto incomodado da situação que eu tô, muito sofrido, e eu quero mudar o rumo. E a Zenóbia então estava feliz com isso, com todo esse resultado, e se alegrava com a oportunidade de serviço, né? Ela dizia que isso é uma fortuna, poder servir, né? É muita felicidade, muita aventura repartir o bem, né? Então ela estava feliz. E até eu coloquei aqui uma frase, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, de Marcos 10:15, capítulo 10, versículo 15. Então, o servir, a gente sempre observa nesses livros de André Luiz e outros tantos espíritos, que a pessoa, através do servir, ela se sente melhor, né, do que ser servido, né, do que estar no desvio ou no gozo. Então, o servir é o caminho para a pessoa ficar bem, né, se sentir melhor, se sentir mais feliz. Então, o servir com alegria, com bondade, com amor, como nós dissemos aí no começo, né, servir, fazer, né, sem irritação, mas fazer com amor. E aquela equipe toda que estava ali tinha essa característica de servir com muito amor. Então eles estavam no momento em que eles iam fizeram a oração, né, e iam ter um momento de conversas, de aprendizado ali, né? E tinha uma tela grande assim à frente. Você veja bem, esse livro é de 1940 e alguma coisa, né? Então essas ocorrências aconteceram mais ou menos nessa época, em que os equipamentos tecnológicos que nós temos hoje, nessa época não existia. Então era uma visão de futuro que o André Luiz ali tinha, né, e que trouxe para nós. Então tinha aquela tela, e essa tela ela começou a se iluminar, né, de um azul assim muito bonito, e as pessoas que estavam ali à volta, que era a equipe que tinha ido para o trabalho, né, a equipe do André Luiz, percebeu
aqueles raios que saíam, né? E aqueles raios que saíam da tela envolvia as pessoas e elas se sentiam uma coisa assim gostosa, um prazer diferente, né? E a Luciana, lembra que a Luciana era médium clarividente. Ela então se dirigiu à diretora e falou, ó, eu estou vendo, né, um ancião, um velhinho, de luz, de muita luz aqui, né, e ele está cercado de uma luz verde prateada, e ele está estendendo a mão para você, e disse que é o Bernardino, falou para Zenóbia. Já sei, ela disse, né, é o mensageiro da casa redentora de Fabiano. Então, ela recebeu aquela pessoa ali, né, que veio trazer aquelas emoções. E eles estavam usando da tela porque esses espíritos, segundo o relato aqui da obra, eles não tinham, eles teriam muita dificuldade de se manifestar naquele ambiente, porque era um ambiente muito denso, muito próximo da crosta terrestre, essa casa ficava, e eles não conseguiam se comunicar sem a intervenção desses equipamentos e sem a participação da Luciana, que era clarividente, para poder servir como intermediário. Então existia ali um trabalho mediúnico de espíritos para espírito, na espiritualidade. Coisa interessante, né? Diferente, né? A gente sempre fala em médium aqui da Terra, né? Mas médium no plano espiritual é uma coisa diferente, né? Nós já vimos isso também em outras obras, né? Eles fazem referência à mediunidade lá no plano espiritual. Então a Luciana dizia que ele estava contemplando a todos ali, trazendo energias boas para que as pessoas ali ficassem cada vez melhor, e ele estava ali auxiliando, né? Mas não ia fazer nenhuma participação oral, de conversar com as pessoas ali. E então ela revela que uma outra pessoa, que a Letícia, a mãe do Gotuso, estava presente também ali, né? E ela estava também, era uma pessoa bastante iluminada, e mostrava assim alguma alegria, né? Assim, de estar ali presente, um amor muito profundo, né? E todos ali sentiam aquele bem-estar, e ela falou, a tela tá se iluminando, né? Então a Luciana, ela ficava passando as informações do que ela estava sentindo e presenciando no outro plano, numa outra dimensão espiritual, que eles ali não estavam percebendo, né? A maioria dos que estava ali. A fisionomia dela também modificava, a voz dela se alterava lá de vez em quando, e dizia que essa Letícia trazia um ramalhete de flores, uma fisionomia muito bonita, e dava a descrição dela física, da roupa, né? Uma traje, uma veludosa túnica, e semelhante a uma escumilha de neve, então uma roupa muito bonita, né? E ela parece que está em oração de agradecimento, né? Ela estava agradecida, e aí o pessoal começou a sentir, né? O cheiro, o aroma daquelas flores, e todos começaram a se envolver com aquela energia, com aquela alegria, com aquela paz. E a Letícia fitava todos com muita bondade e carinho. E ela deseja conversar com o irmão Gotuso, e quer a minha cooperação para isso. Então essa situação que acontece no plano espiritual, a gente já viu aqui também em trabalhos mediúnicos, né? A pessoa sente o perfume de flores, né? Sente a presença amiga de alguém, sente aquela coisa, energia gostosa, né, na sala. Ele faz essa transcrição, para a gente entender que as coisas no mundo espiritual não são tão diferentes quanto a daqui. Estão numa outra dimensão, mas ainda estão muito envolvidos com as questões da Terra, né? Ainda não estão. Então, como diz o Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é só a questão de planetas, né? Mas também de dimensões espirituais.
mesmo aqui na Terra existem muitas moradas, muitas dimensões, muitas colônias espirituais, né? Muitas colônias espirituais bastante ligada às nossas questões aqui da Terra, muitos espíritos que, embora estejam desencarnados, estejam atuando ali, trabalhando, ainda tem muito de emoções semelhante a que nós temos aqui na Terra, né? Ainda sentem emoções até mais pesadas, né? Como nós sentimos aqui. Então não muda muito a questão deles estarem no plano espiritual. E então a Zenobia, que era a líder ali, autorizou a Luciana, né, que ela pudesse trazer essa manifestação da Letícia, que estavam todos ali prontos para receber aquela emissora, aquela emissária, aliás, de luz, né, da Casa da Paz. Gotuso estava disposto ali, né, estava à disposição dela. Aí que ela falou que era Letícia, desencarnou já fazia 32 anos, e que ela foi a mãe de Gotuso. E a fisionomia já da Luciana se modificou, se transfigurou, ela apresentou um sorriso muito bonito nos lábios, a fronte da Luciana irradiava luz, e com a voz já modificada. Nós já vimos isso também em trabalhos mediúnicos, né? A pessoa modifica a voz e até o semblante ela se modifica. E ela então começou a transmitir a mensagem, falando: irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não queremos perturbar a reunião que congrega serviço impessoal da verdade e do bem, mas com a permissão dos nossos orientadores, vem ao encontro de alguém que me é muito caro. Estava se referindo ao Gotuso, né? Vem aqui por conta do Gotuso, para despertar a consciência dele para horizontes mais altos da vida. Então, peço a permissão dos amigos para esse trabalho aqui. Nossas experiências mais valiosas, né, de troca, de valores. Então, aí foi falando, né, com eles, né, sobre o trabalho, né, fazendo trabalho do Cristo, similar à questão da abelha que recolhe o mel da sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. E quero aqui, né, colher, né, de forma assim fraterna a tolerância, a compreensão de todos. E daí se dirigiu ao Gotuso, né? Gotuso, meu filho, eu vou ser breve. Antes da advertência, olha que ela ia dar um puxão de orelha no Gotuso, né? Antes da advertência, já roguei ao Senhor o que o abençoe e inspire sempre. Ouça sem paixões a sua mãe, né? Não se coloque na defensiva. Geralmente quando vão chamar a atenção da gente, a gente já se coloca na defensiva. Não, mas também, porque o Gotuso ainda estava com aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Aquela coisa ruim com relação à esposa, com relação ao novo marido da esposa, e ele estava sentindo traído, né? Afinal, ele partiu para o plano espiritual e ela casou de novo, né? E não ficou viúva lá esperando por ele. Ele ainda estava ligado a essas questões. E então a mãe dele já estava preparando ele na fala para que ele não criasse essa couraça de proteção que a gente geralmente cria para manter os nossos vícios morais. A gente fala: não, mas eu estou fazendo isso por causa disso, né? Afinal, o que ela fez não é certo, o que meu primo fez também não é certo, né? Eu tenho razão em estar com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa falta de perdão. A gente sempre acha uma forma, né, de justificar o nosso temperamento, as nossas emoções. Então ela estava fazendo isso. Ouça desapaixonadamente a palavra da sua mãe e velha amiga, né? Plano espiritual, né? Aquela ligação de mãe vai se modificando, né? Vai se tornando velha amiga, irmãos, né? Escuta, meu filho, tire essa questão do eu, né? Que está impedindo você de crescer, né? E fique mais aberto a isso, né? Não despreze essa oportunidade de elevação. Então ele falou: como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Ele estava ali trabalhando, vendo tantos exemplos, tantas situações similares a dele, até pior situação que a dele,
E era oportunidade de aprendizado para ele, de crescimento, né? Como você pode menosprezar essas oportunidades? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Quando ela fala em repouso aqui, não quer dizer que ele estava repousando, não, pelo contrário, ele estava trabalhando ali arduamente, mas o repouso da transformação moral. Às vezes a gente está atuando aqui, né? Faz um monte de atividades em relação ao bem ao próximo, de orientação, de aprendizado, disso e aquilo, mas aquele aprendizado, ele é vazio. Não nos transforma, nós continuamos alimentando aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquele orgulho, aquela vaidade, ciúme, aquelas paixões viciantes que nos escraviza, que nos prende, a gente continua mantendo ela dentro da gente, né? Então, é isso que ela estava lembrando, né? Quando ela fala, como pode permanecer em repouso? Quer dizer, como repouso eu, né? A gente fala assim, né? Quando é com a gente. Como que eu estou em repouso? Eu estou aqui, vou lá na casa espírita, na sopa, atuo ali junto com pessoas. No meu trabalho eu aconselho, oriento. Onde eu estou sendo um cristão a serviço de Jesus Cristo. Como é que eu pode me dizer que eu estou em repouso, né? Mas é as necessidades primordiais do espírito. Qual que é a minha necessidade? Transformação. Qual que é a minha necessidade? Vencer aquelas situações egoístas que eu tenho dentro de mim que está me fazendo mal. Então a gente sempre tem que pensar bem assim, estou incomodado? Tem alguma coisa me incomodando? Né? Tem uma frase que diz assim, se está doendo, pega que é teu. Doeu? Pega que é teu. Né? Então a gente às vezes acha que, doeu, tô sofrendo, tô em crise, tô isso e aquilo. É teu. Olha o que você pode fazer para mudar essa perspectiva dentro de você, né? A forma como eu encaro aquele desafio, aquelas vicissitudes, aquelas dificuldades, é que mostra para mim o que eu sou, né? O meu bem-estar não depende do exterior, depende muito mais do que está dentro de mim. Eu posso estar numa situação muito complicada, enfrentando ela de forma muito tranquila, muito serena, como nós vemos exemplos, né? O Orlando mesmo, ele gosta de falar daquele gigante deitado, né? Jerônimo é um exemplo para nós, né? Uma pessoa que olha, né? Tantas dificuldades, e você não via ele triste, ele via ele fazendo piada da própria situação dele, né? Fazendo graça. Então, são exemplos, né? Que a gente pode, uma mesma situação de dor e sofrimento, um enfrenta de uma maneira, o outro enfrenta de outra, completamente diferente. Então é isso, né? Nós precisamos modificar essa forma de ver, a transformação interior. Então o mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor de aproveitamento, adiando por misericórdia a melhoria ou aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Então, Deus sabe esperar. Eu não estou preparado para vencer essa mágoa, esse ressentimento? Tá bom. Fique com ela guardadinha aí, né? Uma hora você vai despertar, uma hora você vai cansar disso, né? Então o mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo. Então você atua, né? Continua fazendo alguma coisa útil em benefício do próximo, mas um dia você vai ter que enfrentar essa dificuldade que são zonas obscuras da personalidade, né? Você vai ter que passar por isso, você vai ter que aprimorar ela, você vai ter que enfrentar ela, né? E esse enfrentamento pode durar muito tempo, pode ser rápido, depende de cada um de nós, né? Entender, nos perdoar, perdoar o outro, né? Se enxergar, eu pisei na bola lá atrás, fiz coisa errada, mas era o que eu podia fazer na época, né? Eu não tinha como fazer diferente. Ué, já tá avisando aqui que a nossa chamada tá terminando. Acho que eu conversei demais. Já tá rápido demais, credo. Eu acho que eu conversei É bom, demais. dura pouco, Edilon. Hã? Tudo que é bom dura pouco. Eu acho que eu tô conversando demais. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Não? Eu pensei que a gente ia avançar bastante. Sobre isso aí, eu lembrei de um professor lá de Minassou. Ah, Ele falou
assim, a de 100. Foi um telefone aqui me chamando e eu consegui dizer. A filha dele morreu, foi ele que fez o discurso no encerramento lá de enterro dela. Dona Laura, fala de novo, que eu não entendi. O professor Orozino, às vezes você até conhece ele. A filha dele morreu, ela tinha uns 9 anos, mais ou menos. De novo o telefone. Hein? Aí a filha dele morreu, na hora de enterrar, ele que fez o discurso de encerramento lá da. A Alice vai ter que atender esse telefone, não aguento não. Muito bem. Então, ela diz aqui, né, a Letícia, que às vezes a gente fica séculos, meses, anos, séculos, esperando. Acho que Dona Lalinha teve algum problema lá, que saiu do ar. Então, a gente retarda o nosso aprendizado, né? Nós é que fazemos isso. E Jesus não violenta isso. Fala, não, você tem que crescer. Não. Tem seu tempo. A hora que chegar o momento de você crescer, você vai crescer. Né? Você que escolhe. Né? Não adianta, não tem violência quanto a isso. Né? Então, ele diz que ele é cultivador do trabalho e da esperança. Ele vai aguardar sempre, compassivo, bondoso, as nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. E suporta as nossas faltas, né? Nossas faltas. É livre-arbítrio, né? Então, nós é que temos que buscar, né? Nos perdoar e perdoar o outro, né? Ele não vai obrigar, até ele diz aqui, ó, sem dúvida não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. Né? Demorando a perdoar, então ele vai dar um jeito de apressar a coisa. Não. Cada um no seu tempo. No entanto, ele recomendou, perdoemos 70 vezes 7. Não vai perseguir, né, pela nossa dificuldade que nós temos. Eu não vou com a cara daquela pessoa, não tenho simpatia com aquele irmão, né, que ele é diferente e tal. Mas ele diz, né, ele orienta, amemo-nos uns aos outros. Né, amemo-nos uns aos outros. Então, cada um tem o seu roteiro, a sua forma de vivência, sem que se obriga. Né? Então, ela faz alguns elogios à casa também, né, a Letícia. Todos ali trabalham em harmonia, com o esforço de cada um, os valores, né, que tem ali na casa. E que ele está muito bem ali, né? Que ali é um lugar onde ele está atuando, que ele está trabalhando bastante, isso é muito bonito. Ela elogia o trabalho do Gotuso, mas, porém, né? Sempre tem porém. E você, Gotuso? E o seu destino? Como é que fica? Os seus amigos estão aí, estão te ajudando, mas eles não podem substituir as realizações que competem somente a você. Você tem que fazer, né? Então você tem que trabalhar. Seus pensamentos mais íntimos, né? Ainda te incomoda, né? Aquele sentimento ainda te dilacera o coração. E aí ela faz algumas perguntinhas, como assim: como conduzirá o dos doentes à cura? Se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente. Então, ele está ali, né, tentando curar pessoas, né, que estão passando às vezes por situações parecidas com a dele. Como é que ele pode fazer isso se ele também está doente? Se ele também alimenta dentro de si aquela mágoazinha, né, aquele ressentimento? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento, né? Porque ele estava triste pela situação, né? Ele estava desalentado, e aí ele está ali aconselhando, né? Fazendo palestras junto a equipes, né? Que ele encontra ali, falando, olha, né? A gente tem que abandonar a tristeza, temos que
parar de reclamar da vida e tal, mas ele mesmo internamente ele não é isso, né? Por fora ele aparenta, né, ser isso, mas dentro dele ainda aquela mágoa, aquele ressentimento tá presente. E quantos de nós não temos isso, né? Como disse Francisco de Assis, né? Você só pode dar daquilo que tem, né? Naquela famosa oração, né? Eu tenho que ter amor para dar amor, tenho que ter alegria para dar alegria, enfim. O filho amado, filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Olha uma outra frase aqui parecida com aquela que nós lemos no começo, né? Ninguém serve ao Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Então, se a gente alimenta muitas paixões ruins dentro da gente, nós não conseguimos servir ao Pai. No livro dos Espíritos diz, né? Aquele que faz o bem, né, dessa forma, o bem acontece, né? A pessoa é beneficiada com aquele bem, mas a pessoa que fez não tem nenhum valor. Ele não cresceu, ele não avançou dentro dele mesmo. Então abra o seu entendimento pelas bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Ela faz várias comparações aqui para eles, analogia, para que ele entenda, né, que ele está alimentando coisas e está estragando as flores que poderiam dar belos frutos no futuro. Ele está num local para isso, né? O local que ele está é excelente para ele desenvolver esse trabalho, né, de reforma íntima, de mudar, né, de se curar, né? Porque ele está curando outros ali, ajudando na cura dos desequilibrados, né? Mas ele mesmo precisa também provar daquele próprio remédio. Então você não quer ir mais além, né? Lembra da ociosidade, você ainda quer ficar permanente naquela situação por tanto tempo. Então, aí você admite satisfeito, você está satisfeito em estar escravo do estacionamento, cárcere do estacionamento. O que é isso? Estou preso naquela estação. Eu não estou avançando. A minha viagem parou ali, né? De malgrado ao caráter do trabalho, que é edificante. O trabalho ali é muito bonito, mas ele não está me modificando. Não deseja você se libertar para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Você quer ajudar mesmo as pessoas que estão aí? Então liberte-se você da ignorância também, que daí você vai ajudar realmente as pessoas que estão ali. Você não quer um plano superior para ajudar mais ainda, né? Se você se melhorar, você vai ter mais talentos, mais condições de ajudar muito mais gente. E não falo você hoje somente como sua mãe, né? Eu falo para você muito mais além disso. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo, né? E a minha devoção por você não é menor, pelo contrário, né? Quando eu estou aqui no plano espiritual, minha devoção é maior ainda. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. Então ela diz assim: eu estou muito ligada a você, não vou abandonar você, essas inclinações menos elevadas, mas eu vou trabalhar para que você possa sair dessa, né? Então eu quero ouvir de você o que você quer, quais são os seus propósitos, porque você tem colaborado aqui nas tarefas do bem, é um trabalhador, né, muito dedicado, mas você tem o direito de descobrir os próprios erros e retificar os caminhos que lhe compete. Então me compreenda, meu filho, né? Eu venho conversando com as pessoas e outras autoridades minhas aqui, né, para que você desperte da sua consciência. Pessoal, está terminando nosso horário mesmo, eles vão tirar nós do ar. Então nós vamos parar por aqui. Está dizendo que está faltando mais. Termina em 5 minutos, está dizendo aqui. Alguém quer fazer um comentáriozinho? Na próxima nós vamos ver a redenção do Gotuso, quem sabe. Quem sabe ele vai acordar para a vida. No próximo sábado. Algum comentário? Tranquilo? Tranquilo. Então tá.
É, alguém quer fazer a oração ou vamos fazer aquela oração mesmo que nós vimos no início? Deixa eu trazer ela aqui para. Aqui está. Deixa eu fazer a oração do Pai Nosso em aramaico. Opa! Olha só. Então tá. Não, mas eu vou falar em português. Você vai falar em português. Pô, eu já tava achando. Falei, meu irmão tá falando em aramaico Não, agora. não é na língua. Tá certo. Eu também falo. Fiquei surpreso agora. Pai, sopro que emana a vida. Aqueles que enchem o mundo de luz e de som. Que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para que as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem. Livrai-nos da culpa alheia. Não deixai nós cair na tentação. Libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem a força que nos move e a música que nos glorifica, que nos renova a todo tempo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom final de semana para Amém, todos graças nós. a Deus. Muita paz, muita luz. Eu tô rindo, você estava pensando que eu ia fazer em aramaico. Eu também pensei. Esse sou eu. Ué, como não? Muita paz para todos. A dona Lalinha não voltou mesmo, né? Deve ter Eu acho que ela teve que atender a ligação, lembra? Que o telefone estava tocando. tava ligando para ela, é verdade. Deve ter sido isso. Um abraço para todo mundo. Quero dizer que nosso encontro de sábado é muito bom. Viu? Melhoras a sua Obrigada. gripe aí. Ai, obrigada. Tchau Olha, para todos. dependendo da Hã? gripe, eu sempre costumo dizer, tem uma gripezinha que dá aquela preguiça gostosa, né? A gente toma um dipirona, alguma coisa assim, e vai dormir, fica curtir a preguiça. Sou desse naipe, Odilon. Um bom Um dia a abraço todos. para Bom todos. dia, Deus abençoe, Vou fazer Heloína, exercício daqui a pouco. Mano, Shirley, muita paz.